Bom dia, pessoal. Tudo bem? Acabei minha atividade física agora há pouco, né? Tava meditando, fazendo meu devocional. Estava lendo agora de manhã sobre Jesus, né? Nosso mestre, nosso modelo, né? E tem um texto muito interessante que está lá no Evangelho de Mateus. Como eu tenho dito, né? Jesus, quando ele é batizado ali por João no Rio Jordão, levado para o deserto e tal, depois ele começa a ensinar, a orientar, faz alguns milagres, e aí ele sobe em um determinado monte e começa a ensinar. Ele chama para perto os discípulos, né? Tem uma multidão ali, mas ele chama os discípulos mais para perto, mais para junto de si, e começa a ensinar. É o que nós chamamos de Sermão do Monte, né? Como eu já havia falado sobre isso. Na verdade, ali é o que alguns teólogos chamam de a nova Constituição, né? Jesus veio, cumpriu a lei e deixou um outro tipo de orientação, né? Um novo tipo de mandamento. E em determinada passagem ali em Mateus, no capítulo 7, verso 13, ele fala algo interessante que mexe comigo, né? Mexe com o meu coração, com o estilo de vida que eu estou vivendo, né? Porque Jesus, ele tinha um jeito todo especial de ensinar. Era uma pedagogia muito profunda, né? Falava na alma das pessoas. E ele sempre usava parábolas, usava alguns exemplos, usava inclusive alguns instrumentos que eram instrumentos de trabalho dele, né? Ele era um carpinteiro, né? Como diz lá em Marcos, no capítulo 6, era um carpinteiro, aprendeu a profissão ali com o pai. Então, às vezes ele usava, por exemplo, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, cuidado com a trave que está no seu olho. Então, Jesus, trave era algo que fazia parte do cotidiano ali de Jesus, enquanto ele desenvolvia ali, aprendia a profissão do pai. Tem um outro determinado momento que ele fala, aquele que lançar a mão no arado e olhar para trás não é digno do reino, né? Arado com certeza era algo que Jesus sempre estava fabricando ali com o Pai, né? Em outro momento ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? Tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jugo, aquele instrumento lá que era usado nos bois, né, para arar a terra, para direcionar os bois ali. Então, provavelmente Jesus deve ter fabricado muitos jugos ali para o pessoal da região. Então ele usava, volta e meia ele usava alguns exemplos interessantes para ensinar coisas profundas. E no capítulo 7 de Mateus não é diferente. Ele fala sobre os dois caminhos. Ele fala assim, escolhei a porta estreita, ou entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos, não são poucos, muitos são os que entram por ela. E ele continua, entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta, e também estreito é o caminho que conduz à vida eterna. E infelizmente são poucos que estão escolhendo, que estão encontrando essa porta. E eu pensando nisso daí, né?
para mim, particularmente, é algo muito profundo, né? Porque eu tenho visto, assim, muitas pessoas, né, amigos, família, né, colegas de trabalho, vivendo um estilo de vida totalmente diferente daquilo que Jesus nos ensinou, né? Uma vida liberal, uma vida desregrada, uma vida sem limites, uma vida onde o que importa são os seus prazeres, o que importa é o seu egocentrismo, o que importa é a sua felicidade. Não que isso não seja importante, é lógico que Jesus é o maior interessado em que nós sejamos felizes, mas eu vejo que as pessoas estão procurando a felicidade, a alegria, o prazer em coisas supérfluas e passageiras. Estão escolhendo a porta larga, o caminho espaçoso, sem regras, sem limites. Um estilo de vida que o egocentrismo está gritando cada vez mais alto. O humanismo, o hedonismo que tem o homem no centro de todas as coisas. Às vezes que procuram a Deus é simplesmente para Deus resolver os seus problemas, mas não querem qualquer compromisso com Deus. Então, pessoas estão vivendo uma vida que estão totalmente em desacordo com aquilo que Jesus veio nos ensinar. E ele fala sobre a porta estreita e o caminho estreito que conduz à vida eterna. Esse é um estilo de vida que é baseado em princípios, baseado em valores, em ética, em moral, baseado na palavra de Deus. Uma vida fundamentada na renúncia. Você renunciar a alguns prazeres para que você tenha a recompensa no futuro. Você viver uma vida num caminho estreito você saber que com certeza você vai ser criticado por você guardar alguns valores, principalmente nesses últimos tempos que a família é algo que perdeu valor. Ter uma vida íntegra, ter uma vida de fidelidade, de lealdade, é algo que perdeu o valor em uma sociedade corrompida como a que vivemos nesses últimos dias. E esse é o estilo de vida que Jesus veio nos ensinar, né? Mas muitos estão escolhendo, o texto é claro, muitos são os que estão entrando pela porta larga e pelo caminho espaçoso, vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida no adultério, uma vida na pornografia, uma vida na corrupção, na mentira, no engano, uma vida totalmente contrária ao estilo de vida que Jesus veio aqui para viver e para nos ensinar, para ser modelo para nós. E ele é bem claro, né? Entrai pela porta estreita. A nossa vida é muito curta aqui nessa terra. Só que o que vivermos aqui nessa terra, dependendo do estilo de vida que tivermos aqui nessa terra, isso vai definir totalmente a nossa eternidade. Uma vida equilibrada. E aqui eu não estou falando de religiosidade, eu estou falando de princípios que Jesus deixou. Eu não estou falando aqui de uma religiosidade doentia, uma religiosidade que às vezes te afasta da família, te afasta até de Deus. Eu estou falando de princípios que te aproximam de Deus, de princípios que valorizam a sua família, de princípios que valorizam seus filhos. Tem pessoas que às vezes estão tentando viver nos dois caminhos ao mesmo tempo. Uma hora elas estão no caminho estreito, vivendo uma vida regrada, limitada, de acordo com os princípios. Uma vida íntegra. Em determinado momento estão vivendo uma vida totalmente desregrada, satisfazendo os seus desejos internos, as suas cobiças, o seu egocentrismo.
oscilantes, uma hora num caminho, outra hora em outro. Eu quero te dizer uma coisa muito séria. Esses que vivem essa vida oscilante, ora em um caminho, no caminho estreito, ora no caminho espaçoso, a Bíblia os define como pessoas mornas. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 16, 17, ali, Jesus falando com João, ele diz: quem dera fosses frio ou quente. O frio é aquele que vive a vida totalmente no caminho espaçoso. E o quente é aquele que vive a vida no caminho estreito, com princípios e valores. Mas, porque és morno, é aquele que vive nos dois caminhos, que não tem firmeza, que não tem convicção. Uma hora está em um, outra hora está em outro. Esse é o morno. Mas quanto ao morno, o texto diz: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Isso Jesus está dizendo. Porque conheceu o caminho. Uma hora está no caminho e outra hora escolhe viver uma vida regalada, cheia de desejos totalmente contrários àquilo que a palavra de Deus estabelece. E a pergunta que eu quero deixar para você nessa manhã é essa: que estilo de vida você está vivendo? Qual porta você tem escolhido adentrar? A porta estreita ou a porta larga? Que caminho você está trilhando? O caminho estreito, baseado em princípios, valores, família, ou a porta, ou o caminho espaçoso, baseado numa vida descompromissada, descomprometida, irresponsável, uma vida onde o que é mais importante são seus prazeres. Vai haver uma prestação de contas no final. Como será a sua prestação de contas? Qual argumento vamos usar no dia que estivermos frente a frente com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis? Que nós venhamos refletir nessa manhã, meditar. Caminho estreito ou caminho espaçoso? Qual a escolha que você tem feito? Deus abençoe a sua vida. Um abraço e até a próxima.